Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja com vocês, ajudando no seu dia a dia, nos seus momentos difíceis da vida. A presença do Senhor esteja constante com vocês, pedindo para Deus sempre para nós dar saúde, nós dar força, nós encorajar, não deixar nós ser tomado por desânimo, não deixar nós preguiçosos, desanimados, murmuradores, como Israel foi no deserto. Um povo murmuradores, um povo reclamadores, e com isso caíram prostrados no deserto, porque eles começaram a reclamar, começaram a se queixar. Em vez deles adorar Deus, servir Deus, eles entraram pelo caminho. Eles entraram pelo caminho das murmurações. Murmurações, é fácil murmurar. E motivo para murmurar nós tem de sobra. Motivo para desanimar temos de sobra. Mas vamos buscar Deus, pedir para Deus nos proteger, Deus nos orientar e Deus ajudar nós em tudo. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada, meu precioso irmão, nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 13 do livro de 1 Rei, capítulo 13. Uma hora que você tiver um tempo, uma hora você possa, se você quiser ler algo na Escritura, você fala, eu não sei o que eu vou ler. Você lê em 1 Rei, no capítulo 13. Você vai encontrar com uma história que está acontecendo hoje. Uma história que já não é história, mas é uma realidade. Uma história que ela ressuscita no nosso dia, e nós vemos acontecendo isso na nossa frente, nós vemos acontecendo isso nos lares, nós vemos acontecendo isso na vida cristã, nós vemos acontecendo isso em todos os lugares. 1 Rei 13. Eu não vou ler, eu vou simplesmente descrever, contar a história, não de uma maneira detalhada, mas de uma maneira resumida. A história fala de um homem de Deus. Começa assim: um homem de Deus. Porque é difícil, hein? Chamar, pouco lugar a Bíblia chama homem de Deus. A pouco lugar nós encontramos pessoas ser chamada homem de Deus. E aqui nós encontramos no capítulo 13, né? 1 Rei, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, por ordem de Deus, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio para Betel. Betel é chamada a casa do Senhor. Betel, casa do Senhor. Betel foi chamado também de justificação. No tempo de Eliseu,
quando Elias falou para Eliseu, fica aqui que eu vou para Betel, o irmão Branham diz que Betel significa justificação. Era luterana, a era da justificação. E esse homem de Deus, por ordem divina, foi enviado para Betel. Fazer o que em Betel? O que Deus mandou ele fazer em Betel? Lá em Betel estava o rei Jeroboão. O rei Jeroboão, ele era filho, o rei Jeroboão, ele era filho, ele vinha ali, filho de Acabe, daquele lado de Acabe, que Salomão gera Roboão, e depois ele tem Jeroboão, que foi o primeiro rei a governar as 10 tribos de Israel no tempo da divisão. Até Salomão, Israel era um. Depois de Salomão, veio Roboão, seu filho, dividiu Israel. 10 tribos foi para um lado e 2 ficou por outra. E Jeroboão se tornou rei dessas outras 10 tribos. Jeroboão se tornou rei das 10 tribos e ele era um rei idólatras. Ele era muito inclinado à idolatria. E as pessoas que é inclinada às idolatrias, ela desagrada a Deus diretamente. Deus nunca agradou, Deus nunca sentiu bem com idolatria. Porque o pedido de Deus é para adorar só Ele como Deus, e que não há outro. E Jeroboão, ele era inclinado à idolatria. Ele era tão idólatra que ele fez 2 bezerros, ponhou um em Dan e o outro em Efraim, sendo que Arão fez 1 bezerro, Jeroboão fez 2, para impedir Israel de ir em Jerusalém adorar a Deus, para impedir, fez 2 bezerros. E Jeroboão estava oferecendo culto lá em Betel. E Deus mandou um profeta lá, um homem de Deus lá, e clamar contra o altar. Clamar contra o altar. E esse homem de Deus foi para Betel, para clamar contra o altar que Jeroboão estava fazendo idolatria. E quando ele chega em Betel, que ele estende a mão, que ele condena o altar, porque estava oferecendo idolatria. Jeroboão, como rei, estendeu a mão para esse homem de Deus, e quando ele estende a mão dele fica seca e não recolhe mais. Ela se esticou, esticada ela ficou seca. Jeroboão entrou em desespero e falou assim: ó homem de Deus, faça que a minha mão volte a ser normal. E ele orou a Deus e a mão de Jeroboão tornou-se normal. Isso é um milagre. E como que é milagre? A mão ficar seca, esticada, isso foi a mão ficar normal, é um grande milagre. Por causa disso, Jeroboão, que até então era contra o homem de Deus, passou a gostar do homem de Deus e falou para ele assim: come comigo,
vem na minha casa, vem comer comigo. Ora, comer com Jeroboão, sendo ele um rei, normalmente a comida era de primeira, é lógico, comida do rei. E o homem de Deus foi convidado para agora comer com o rei. E o rei ficou maravilhado. Sua mão ficou seca, depois sua mão voltou a ser normal. E ele reconheceu que aquele homem era de Deus mesmo. Então agora ele queria que aquele homem de Deus comesse com ele. E o homem de Deus falou assim: eu não posso. Falou: não pode, por quê? Porque quando Deus mandou eu vir aqui em Betel clamar contra o altar, Deus falou assim para mim: vim por um caminho e voltar por outro. E Deus também falou para mim não comer e nem beber nada nesse lugar. Que coisa! Deus mandou você vir aqui clamar contra o altar e vir por um caminho e voltar por outro? Sim. Para você não comer nada aqui, nem beber nada nesse lugar, nem parar. Deus falou: vai, profetiza contra o altar e volta. E não para no caminho, nem pare. Deus encheu o seu profeta de recomendação. Deus deu muita dieta para ele. Deus falou para ele: você não para no caminho, você vai por um caminho, volta por outro, você não come naquele lugar e nem bebe naquele lugar. Vai lá, só profetiza contra o altar e volta. Então, rei, eu sinto muito. Obrigado por você me convidar para ir no seu palácio, por você oferecer para mim um jantar, mas eu não posso porque Deus não quer. O rei não insistiu com ele. O rei Jeroboão não insistiu com ele. Falou: tudo bem, então volte para o seu lugar. Já que você não pode comer comigo, beber, nem parar aqui, então volte para o seu lugar. Cumprida? Missão terminada? Terminada? Ele fez tudo que Deus mandou no pé da letra. Foi para Betel, profetizou contra o altar, a mão do rei secou, o rei pediu para ele fazer a mão voltar a ser normal, ele orou, a mão voltou. Deus falou para ele: não coma naquele lugar, ele não comeu. Não beba nada, ele não bebeu. Volta por outro caminho, ele estava voltando. Tudo a mil maravilha, tudo dentro do requisito, tudo dentro da programação dada por Deus, tudo, nada faltou, nada faltou. Quando ele vinha voltando por outro caminho, no seu jumentinho, mas acontece que lá no culto, quando ele falou contra o altar, e que a mão do rei secou, depois voltou a ser normal, tinha dois moços assistindo o culto. E esse moço viu tudo que ele fez. E o moço foi para casa. Chegou na sua casa, ele contou para o seu pai que não foi no culto. Falou: pai, que culto maravilhoso hoje. Falou: o que aconteceu, meu filho? Um homem de Deus veio aqui em Betel, veio na igreja hoje. Um homem de Deus, sim, Deus enviou um homem. E esse homem profetizou contra o altar,
condenou o altar, as idolatrias. O rei não gostou, estendeu a mão para ele, a mão do rei secou, por ele não respeitar o homem de Deus. O rei clamou para que a mão dele voltasse a ser normal. O homem de Deus fez que a mão dele voltasse a ser normal. O rei convidou ele para comer com ele, ele não quis, porque disse que Deus não queria que ele comesse e nem bebesse aqui nesse lugar. Pai, foi um culto maravilhoso, um culto de milagre, um culto de mão ficar seca, mão voltar a ser normal. Que culto maravilhoso, Pai. O Senhor perdeu de ter ido, o Senhor devia ter ido. Aí o pai falou assim: para onde foi esse homem de Deus? Falou, aí ele pegou um outro caminho. Ele veio por um caminho e está voltando por outro, porque assim Deus falou para ele. Aí esse homem falou para o seu filho: vai atrás dele. Vai atrás desse homem de Deus. Mas o que o senhor quer com ele, pai? Fala para ele voltar. Pai, nem com o rei ele quis comer, nem na casa do rei ele quis ir. Agora o senhor quer que ele volte para aqui em casa? É, para ele comer comigo. Mas como que ele vai comer com o senhor, pai? Ele não vai voltar, não. Ele é fiel a Deus, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de milagre. Ele profeta, é um homem corajoso, um homem que fala o que Deus manda falar. É daqueles homens mesmo que não tem medo de rei, não tem medo de ninguém. Um homem totalmente dominado, governado por Deus. Um homem corajoso, pai. Por ele encarou o rei, profetizou contra o altar, repreendeu a obra do rei. A mão do rei ficou seca por estender sobre ele. Por o rei não respeitou ele, a mão secou. E o rei clamou para a mão dele voltar a ser normal. Ele orou e a mão voltou a ser normal. O rei, por gratidão, convidou ele para almoçar com ele, pai. Ele não quis. Agora ele vai voltar para almoçar com o pai? Vai voltar para almoçar, comer comigo sim, filho. Mas por quê? Se ele não comeu nem com o rei, ele vai comer com o senhor. Fala para ele assim, que um anjo apareceu para mim e que o anjo mandou ele voltar. E fala para ele que eu também sou um profeta, que nem ele é. Fala assim, meu pai também é um profeta, e o anjo apareceu para meu pai, e o anjo mandou o senhor voltar. Fala para ele isso. Ah, o moço pegou seu jumento, rapaz novo, esperto. O homem de Deus já era um homem já cansado, com a sua missão cumprida, voltando para casa com o seu ministério terminado, porque Deus mandou ele fazer fez com sucesso, voltando para casa com a consciência tranquila, como um pastor volta quando a sua mensagem ela tem efeito, quando o seu culto é abençoado, a sua noite de sono. Assim estava esse profeta, realizado. Falou, nossa, foi um sucesso meu culto, que Deus mandou fazer, eu fiz. E ele chegou, encontrou uma árvore no caminho, parou o jumento e sentou debaixo da árvore. Falou, eu mereço um descanso. E eu mereço um descanso porque tudo que Deus mandou fazer eu fiz. E fiz com sucesso. E mostrei também para o rei que ele está errado, não tive medo do rei.
E aconteceu um milagre na vida do rei, da mão dele ficar seca e a mão dele voltar a ser normal. Isso mostra que eu tenho um milagre, sou homem que tenho poder no meu ministério. Eu vou descansar um pouco aqui debaixo dessa árvore. Está aqui em 1 Rei 13, essa história. Ele desceu do seu jumento, sentou debaixo da árvore e ficou ali descansando, tranquilo. Está tudo certo, eu mereço um descanso. Nisso daí chega o rapaz com o seu jumento, fala: ei, homem de Deus. Ele fala: oi, está descansando, é tu? Meu pai mandou o senhor voltar para minha casa. Seu pai? É. Não, eu não posso voltar. Deus mandou vir para um caminho e voltar por outro, eu estou voltando. Meu pai falou para o senhor comer pão com ele. Ele falou: não, eu não posso. Nem o rei, nem com o rei eu fui. Eu vou comer com seu pai? Acontece que meu pai é um profeta. Seu pai é um profeta? Nem o senhor. Opa, aí mudou. E tem mais, que um anjo apareceu para ele. E o anjo é que mandou o senhor voltar. Opa, espera lá. Seu pai é um profeta? É um velho profeta, nos profetas antigos. É. E o anjo falou para ele que é para mim voltar? É. Ah, então eu vou voltar. Se é que o seu pai é um profeta e um anjo mandou voltar, eu vou voltar. E voltou. Quando ele chegou na casa do velho profeta, o velho profeta saudou eles, se abraçaram, se cumprimentaram. O velho profeta falou para ele ouvir falar do que o senhor fez aí em Betel, que a mão do rei secou, e depois o senhor orou, ela voltou a ser normal. Você profetizou contra o altar corajosamente. Oh, eu fiz tudo isso. Então vamos comer aí um pão. Afinal de contas, eu também sou um profeta igual você é. E um anjo apareceu para mim e mandou você voltar. Ah, vamos comer. Quando ele acabou de comer o pão, que ele despediu do velho profeta, veio um leão, deu de cima dele e o matou. Ele ficou estirado na beira da estrada, morto, e o seu jumento ao lado, e o leão. Aí voltaram a falar por homem de Deus, o profeta velho, aquele homem que comeu com o Senhor, que veio aqui em Betel, profetizou contra o altar, que a mão do rei secou e ela voltou a ser normal, que todas essas maravilhas, toda essa obra poderosa, esse culto maravilhoso, que o senhor mandou, disse que era para ele voltar, ele voltou, comeu pão contigo, sim, ele está morto ali na beira da estrada. O profeta velho falou: isso é problema dele, ninguém mandou ele voltar. Mas o senhor disse que era um anjo. Que anjo nenhum, que anjo? Tem anjo nenhum que mandou. Desde quando Deus dá uma ordem, depois manda o anjo desfazer da ordem? Desde quando Deus fala uma coisa, Deus volta atrás? Se Deus disse que não era para ele comer aqui, não era para ele comer. Se Deus falou que não era para ele beber nada aqui, não era para ele beber. Ele foi bem. Ele passou no teste do rei. Ele estava voltando por outro caminho.
Por que que ele voltou? Aonde que ele errou? Ele errou quando ele sentou embaixo da árvore. Deu tempo do Filho do Homem alcançá-lo. Ele voltou, não era para voltar. Ele comeu com o velho profeta, não era para comer. O velho profeta mentiu ele. E ele não passou no teste. Olha que ele andou bem. Olha que ele andou bem. Para começar, foi chamado de homem de Deus, que não é fácil ser chamado de homem de Deus. Enviado por Deus em Betel, não é fácil também. Com coragem, com força, profetizou contra o altar. O rei não respeitou ele, estendeu a mão contra ele, a mão secou, mostrando que ele era um homem de Deus que merecia respeito. Não é fácil a mão de uma pessoa secar quando aponta para um homem de Deus. E a mão do rei secou. Porque Deus exigia o respeito, o rei não teve, secou a mão. O rei pediu para ele orar para Deus voltar a mão ser normal, voltou, que milagre! Isso é um milagre, uma mão seca voltar a ser normal. O rei convidou ele para almoçar com ele, falou, não, eu estou sob ordem divina, estou sobre o projeto divino, não vou comer aqui não posso, nem contigo, rei, não posso beber, não posso comer, não posso parar. Mas quando chegou no final, pertinho da sua casa, talvez, e no final da carreira, tudo feitinho, tudo certinho, ele já estava em outro caminho, voltando, foi parar, foi descansar. Não era para parar, não era hora de parar, homem de Deus. Não era hora de descansar debaixo de árvore, homem de Deus. Se você não para, o Filho do Homem lá não alcança. O diabo alcança quem para. Se você não para, o diabo nunca vai alcançar você. Mas você para, o diabo te alcança. E o diabo faz você voltar. E o diabo faz você comer aonde não é para você comer. O diabo faz você beber aonde não é para você beber. Depois de tudo conquistado, depois de tudo pronto, feito, ele deixou tudo cair por terra. Não é o quadro de hoje, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, não é o quadro de hoje. Pessoa batiza em nome de Jesus Cristo, toma a Santa Ceia, crê no profeta, vai caminhando, veio para um caminho da idolatria, está voltando pelo caminho da graça, tudo está indo bem. Daqui a pouco começa a parar, começa a achar uma sombra para descansar, daqui a pouco alguém convida para voltar atrás, alguém convida, vamos para minha casa para uma festinha, e dali a pouco tudo que Deus programou, tudo que Deus descreveu, joga por terra, joga por terra, joga por terra. Depois de tanto tempo que você é cristã, depois de tanto tempo que você é um cristão, irmão, olha que você já andou bastante,
Você vem caminhando nesse caminho de Deus, tomando sua ceia, dando seu dízimo, dando sua oferta, frequentando os cultos, às vezes cansado, às vezes com febre, mas você vai aos cultos, senta, ouve Deus. Às vezes a saúde sua não está boa, mas com tudo isso você vai no seu posto de dever. Dali a pouco chega alguém e estraga tudo. Tudo a sua caminhada, tudo a sua vida para Deus, por uma hora para outra, joga tudo fora. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, no caminho de Deus, louvando, adorando Deus. De uma hora para outra, joga tudo fora. Caneia esse homem de Deus, de 1 Rei, capítulo 13. O homem falou: filho, fala para ele voltar. Mas ele não vai voltar, pai. Fala para ele vir comer comigo. Ele não vai vir, pai. Nem com o rei não foi. Ele rejeitou a comida do rei, vai voltar a comer com o pai? Fala para ele que eu também sou um profeta, que eu também leio a Bíblia, que eu também falo de Deus. Fala para ele que eu também sou um profeta, que eu também sou da mensagem, que eu também creio no Ilha Brana. Fala para ele que ele pode voltar sim. Eu também creio no profeta dele. Fala para ele que nós somos igual, nós cremos no mesmo profeta, que eu também sou profeta. Eu também sou batizado em nome de Jesus Cristo. Eu também tomo a Santa Ceia com pão asmo, lavando o pé. Fala para ele voltar sim. E outra, fala para ele que um anjo apareceu para mim, que eu encontrei com um anjo. Fala para ele que não é eu que estou mandando ele voltar, é um anjo que apareceu para mim. É forte. É forte. A tentação é forte. O laço é forte. A armadilha é forte. Não é fácil escapar. Quando se trata, eu também sou da mensagem, eu também creio no profeta. Quando se fala, eu também creio em anjo, eu também creio. Quando começa a entrar em coisa espiritual, é o anjo que mandou ele voltar. Fala para ele que é um anjo que apareceu para mim. O homem de Deus balançou e balançou bonito. O homem de Deus balançou e balançou bonito. E tem muito homem de Deus hoje, mulher de Deus, balançando e voltando aonde não é para voltar, vestindo o que não era para vestir, falando o que não era para falar, que Deus proibiu voltar, Deus proibiu comer naquele lugar, Deus proibiu ele beber naquele lugar. Ele estava fazendo tudo o que Deus falou para ele não fazer, ele estava fazendo tudo. Começou bem, mas terminou mal. E um leão matou ele. Foi morto por um leão.
não concluiu a sua viagem. Foi morto por um leão. Estirado ficou na estrada, diz a Bíblia, porque voltou no lugar que não era para voltar. O irmão Brana fala de uma moça na mensagem, uma batalha jamais pelejada, uma moça que ela dançava no clube e era uma boa dançarina, e ela ganhou muito prêmio com um parceiro de dança dela, e ela se converteu a cristã. Um dia ela pegou o corte de um vestido, que ela ia mandar fazer um vestido, e ela estava passando na frente do clube onde ela ganhou prêmio. E ela começou a lembrar daqueles velhos tempos, quando ela dançava, ela ganhava prêmio. Eu ia no clube, falou, quantas vezes eu dancei nesse clube? Eu ganhei prêmio aí, dançando. E com corte de vestido embaixo do braço. Aí ela lembrou do parceiro dela. Oh, ganhei muito prêmio com tal parceiro meu. Nós dançava bem, dava certo. Ah, eu vou entrar lá no clube. Eu vou entrar lá não para dançar, porque eu sou crente. Eu vou testificar. Eu vou testemunhar a eles que há um Deus, que essa vida de dança é errada. Eu vou testificar a eles. Eu vou entrar lá. E quando, não para pregar, porque mulher não pode ser pregadora, é homem, mas ela pode ser testemunha. E ela não disse que ia pregar eles, disse que ia testificar. E ela entrou. Quando ela caiu em si, cadê o filho pródigo? Quando o filho pródigo caiu em si, estava no mangueirão. E quando ela caiu em si, ela estava dançando. E ela não foi lá para dançar. Foi para testificar, mas estava dançando. E quando ela caiu em si, ela estava dançando. Ela saiu correndo. E a casa do irmão Brana não era longe. Ela correu até a casa do irmão Brana. Bateu na porta. E o irmão Brana estava na sala e tinha um amigo do irmão Brana dormindo na sala. Que ele gostava bem de beber. E o irmão Brana sempre recolhia ele. Ele estava na sala. Ela bateu na porta e o irmão Brana abriu. Ela falou, irmão Brana, eu caí. O que aconteceu, irmã? Eu entrei naquele clube para testificar a eles que há um Deus. Quando eu caí sim, eu estava dançando. E a porta batia sozinha. A porta da sala abria e batia sozinha. Aí o irmão Brana falou, Satanás, ela não tinha intenção de entrar naquele clube para dançar. Ela entrou lá para testemunhar Jesus. E tu aproveitou da ocasião e usou ela. Saia dela, em nome de Jesus Cristo. Irmão Brana diz que um demônio em forma de morcego, cabeludo, saiu de dentro da costa da moça, deu volta na sala e o irmão Brana gritou, sangue de Jesus tem poder. E aquele demônio em forma de morcego desapareceu. Aí o irmão Brana disse, isso acontece com quem entra no terreno de Satanás. Isso acontece com quem entra no terreno de Satanás. Deus tem o seu terreno, Satanás também tem o seu terreno. Então, meu irmão, a moça já era convertida. Ela
estava indo numa costureira fazer um vestido. E ela volta no clube de novo. Embora que a intenção dela era testemunhar. Mas quando ela viu, ela estava dançando. E esse homem de Deus volta novamente. Comer, beber, aonde ele era proibido comer, proibido beber. Quantas pessoas não estão voltando hoje? Voltando àquela velha vida, voltando ao clube, voltando à velha vida, regressando não a Deus, regressando não ao céu, regressando não aos apóstolos, regressando ao mundo, regressando à vaidade, regressando a uma vida de avarentos, precursores, regressando a uma vida de contenda e desmurmurações, uma vida de lar, sem se importar sequer com Deus, com as coisas de Deus. Não terminou a sua missão. E essa moça que entrou desse clube, que entrou na casa do irmão Bando, o que aconteceu com ela? Foi livre dos demônios. Mas por quê? Porque ela regressou ao irmão Brana. Ela veio na casa do irmão Brana. Ela volta ao irmão Brana. Mesmo que o diabo pega a gente, mesmo que o diabo leva a gente a lugar ruim, mas vamos cair em si, reconhecer que não é Deus que está usando a gente, é o inimigo. E quando nós reconhecemos que não é Deus que está operando na nossa vida, mas é o inimigo, é hora de cair em si e voltar para Deus. Voltar para a casa do profeta. Voltar para a mensagem. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguma pergunta, Dado? Tem. Oliveira Marcelo. É possível receber o Espírito Santo sem passar pelo batismo do nome do Senhor Jesus Cristo? Na casa de Cornélio, o irmão que enganou é Oliveira Marcelo. Irmão Oliveira. O que é Ato 10? Quando Pedro foi na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo sem ser batizado na água. Receberam o Espírito Santo sem o batismo na água. E João Batista recebeu no ventre da mãe. Então pode receber o Espírito Santo sem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda Pedro perguntou, esse que receberam o Espírito Santo como nós, pode recusar a água? A hora falou assim, não, que seja invocado o nome do Senhor sobre eles. Aí o batismo na água fica até melhor, né? Porque o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele leva a gente da água e ele batiza. Até ele também é batizado com a gente, né? É melhor até receber o Espírito Santo e ir para a água. Adriana Santana, queria saber, os que morrer na tribulação serão salvos na segunda ressurreição ou ficarão em tormento no milênio? Não existe tormento, irmã, para a virginécia. Aqueles que vão ser salvos no trono branco, eles já estão salvos. Só que no trono branco eles vão receber ali a vida, né? A vida eterna. Que eles são herdeiros da vida, não são herdeiros mais de nada. A noiva é herdeira de tudo, da terra, coroa, manto. Eles só são herdeiros da vida. E no trono branco serão julgados pelas obras, mas ele não tem, quem está salvo. Na tribulação eles vão receber a vida eterna. E eles não tem ninguém no inferno, que vai entrar em vida eterna, não. Uma vez no inferno, do inferno irá para o lago de fogo. Tá bem? Está escrito assim, que o inferno e quem está no inferno será jogado no lago de fogo.
O que acontece é que no paraíso tem seção. O paraíso é dividido em seção. Lá no paraíso tem a seção que está o grupo do irmão Brana, a outra seção está o grupo de Paulo, a outra seção está a Virginésia. Então todos salvos estão no paraíso, só cristão separado em seção, não estão juntos em seção. Então para o arrebatamento é liberada só a seção da noiva. A seção da noiva será liberada para receber o corpo para o milênio. A outra seção será liberada então para ir para o trono branco, que é para Deus ajuntar. Está escrito assim: na ressurreição geral, Satanás junta o seu como areia do mar, e Deus ajunta do céu. Olha aí, Deus ajunta do céu o seu. Isso é depois do milênio. Se ele está juntando do céu, porque ficou gente lá no céu, mas em outra seção que não é da seção da noiva. Tanto é, minha irmã, quando o irmão Brana foi no paraíso, ele só viu o grupo dele. Ele só viu, nem de Paulo ele viu, ele só viu o dele. Ele ainda perguntou: são todos Brana? Falou: não, são os seus convertidos. Ele nem viu o grupo de Paulo, ele viu o dele. Então é dividido em seção. Olivina Marcela ainda pergunta: Pastor Jaunins, o que significa a passagem de Filipenses 1,15? Filipenses? O que está escrito em Filipenses 1,15? Deixa eu olhar, irmão Marcelo. Filipenses 1,15. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que está aqui em Filipenses 1,15? Filipenses 1,15 tá. Verdade é que também algum prega Cristo por inveja e por porfia, mas outro de boa mente. Irmã Marcela, é aí que o irmão Brana fala sobre isso daqui. Tem pessoa que prega Cristo por profissão, irmão. Tem pastor que ele não é pastor por dom, ele é pastor por profissão. Então ele tem o pastorado como profissão. Ele ganha férias, ele tem férias, ele tem abono, ele tem aposentadoria, porque na nova constituinte nossa, que é o meio ambiente, né, que eles falam, a lei do meio ambiente, eles colocaram a igreja como firma. A igreja foi colocada como firma. E se a igreja é colocada como firma, então o pastor se torna empregado. Então eles são pastor por profissão. Agora tem pastor que é pastor por dom. Nasceu pastor, não é por profissão. É esse que o Espírito Santo usa. Aquele pastor que é pastor por dom, que nasceu pastor. Agora o pastor por profissão, eles têm que estudar. Eles têm que ir no seminário, eles têm que estudar, ele tem que se educar, ele tem que saber falar, ele tem que saber manejar a mão, manejar o braço, porque é uma profissão. É uma profissão. Agora, então um prega por amor, o outro prega por contenda, o outro prega para contender, lê a Bíblia, prega para debater. Na mensagem tem isso, irmão. Na mensagem tem pessoa que lê a mensagem só para mostrar, achar parágrafo, para apertar pastor, para mostrar para o irmão, para prensar o irmão na parede. Ele não lê a mensagem para ele viver. Ele não lê a mensagem para aprender, para ir para o céu. Ele lê a mensagem para achar lugar, para apertar o outro. Mas disse Paulo, o importante com o evangelho é pregado, ou por contenda, por amor, o importante que é pregado, o importante que fala de Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Agora o apóstolo Paulo disse assim: quanto a mim, eu sou obrigado a pregar. O apóstolo Paulo fala: enquanto a mim, eu sou obrigado a pregar. E ai de mim se eu não prego. Então aí que é bom, quando a gente prega o evangelho, porque a gente foi
chamado para pregar, e se a gente não prega, a gente é Jonas, apanha. Seria bom assim com todos os cristãos da mensagem, né? Fosse bom assim, né? O cego apanha, né? Eu queria ver se os crentes iam fazer o que quer. E aí ser Jonas, ou vai aonde Deus quer, ou apanha, né? Mas como não é assim, vai aonde quer, fica o dia de quer em casa, não sofre nada, então leva as coisas bagunçadas. Mas seria bom, como Paulo disse, ai de mim se eu não prego. Ai de mim. Deus bate. Deus bate. Porque ele disse assim, que Deus açoita tudo que pega por filho. E se está sem repreensão, porque não é filho, é bastardo. O que é bastardo? É filho sem pai. Quem não tem repreensão, a pessoa que Deus não está puxando a orelha dela, a pessoa que Deus não está dando umas palmadas nela, é porque é bastardo. Nenhum pai vai bater no filho dos outros. Pai bate no seu filho. Pai educa seu filho. Então todos os filhos de Deus, Deus educa. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ai de mim se eu não prego. Eu sou obrigado a pregar, porque eu sou filho. Agora tem um que prega por dinheiro, outro prega por fama, outro prega procurando aparecer. Tem todo esse tipo de pregador. Mas tem aquele que prega porque tem uma chamada. Tem aquele que prega porque Deus chamou ele para pregar e ele tem que pregar. E ai dele se ele não prega. Assim seria bom, irmão Marcelo, cada um de nós. Se Deus chamou nós para seguir, ou nós segue ou nós apanha. Seria melhor assim, né? Porque às vezes Deus deixa nós muita vontade para nós escolher o que nós quer, e aí nós relaxa nossa vida espiritual. Vamos por oração. Oliveira Marcelo pede oração para sua mãe, esposa em seu favor, Marta Batista, sua mãe, Sônia Caldas, a sua família, Joel William, a sua família, Marcos Geraldo, a sua família, Eliette da Silva, por sua família que está afastada da igreja, Alex Monteiro, a sua família, Carlos Daniel, ao seu favor e sua família, Débora Caldas, a sua família, Elane Vivas, oração para uma criança com câncer, o Isaac, Anderson Fernandes, a sua família, Eliette da Silva, agradece primeiro a Deus e ao pastor que teve orado por sua sobrinha e ela foi curada. Amém, eu creio nisso, irmã. Eu creio. Aqui está falando de uma família, de uma irmã também que está com a família desviada, né? É. Tá com a família. Uma criança com câncer. Uma criança com câncer. Veja bem que situação. Criança com câncer, inocente. Porque toda criança é salva. Toda criança é salva. E com câncer, o diabo é terrível. Mas vamos orar. A oração muda quadro. A oração do homem de Deus fez com que a mão seca de Jeroboão, um perverso, um rei idólatra, e Deus fez um milagre na mão dele, fazendo com que a mão dele voltasse a ser normal. Se Deus curou a mão de Jeroboão, um idólatra, o que Deus não faz por uma criança, por um inocente? Muito mais. Senhor Deus, confiamos na tua presença. Nós não somos nada, cheio de falha e fraqueza, mas o Senhor é forte. O Senhor é o nosso sol, que traz claridade e resplendor. O Senhor é que faz com que a vida continue, a semente germina. É o Senhor que faz com que a flor se abre e os peixes se nadam e as aves voam. O Senhor é que traz liberdade para a natureza, traz liberdade para cada ouvinte, para aquele que escreveu, não escreveu, que está ouvindo. Se tiver esse nenê com câncer, não está mais com câncer, porque ele está expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse demônio de câncer está derrotado. Essa família, Pai, dispersas, que não estão indo mais na igreja, que o Espírito Santo traga ele de volta ao altar, traga ele de volta ao posto de dever, Senhor Deus. Não somente essa família, mas cada um de nós, Pai. Se o Senhor vê que nós estamos distanciando da cruz, distanciando do Calvário, traga nós de volta, Pai. Traga nós para debaixo do Calvário. Eu peço isso
em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.